Sejam todos bem-vindos. Esse é o Sopro Podcast. Eu sou o Anderson, Paulo, Tiago, Jéssica. E o nosso convidado de hoje é o pastor teólogo, pastor Ricardo. Seja bem-vindo, pastor. Deus abençoe tua vida. Muito obrigado pela tua presença aqui. Prazer, querido. Saudação a todos os nossos ouvintes. Prazer, uma honra estar convosco para podermos descortinar os segredos dos céus nesta noite. Glória a Deus, pastor. É isso aí, você que está chegando agora, já compartilha aí. Curte também, meu irmão, é muito importante para nós você curtir e você comentar também. Eu já gostaria de falar dos nossos patrocinadores que ajudam a gente aqui. Nosso primeiro patrocinador oficial, Fátima Almeida Ateliê e Variedades. Como eu tinha dito no último dia, no último podcast, se você quiser comprar xícara, sapato, roupa, Avon, Natura, se você quiser, meu irmão, entra lá no Facebook Fátima Almeida Ateliê e Variedades e eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar alguma coisa para negociar com a irmã Fátima. O WhatsApp dela é o 11 981687696. O Instagram, @Fátima Almeida Ateliê. Entra lá, confere lá, tenho certeza que você vai gostar bastante. O nosso próximo patrocinador oficial, Gesso Artelar. Artelar. Oh, meu Deus do céu, tá de... tá de Artelar. Gesso Artelar. Você quer conhecer o trabalho desse pessoal? Entra no Facebook Gesso Artelar e você vai ver o que eles fazem lá, parede 3D, sanca, ilha, e um monte de variedades de gesso, moldura, pintura, iluminação. Olha, a sua casa pronta em um dia. Aí não tem, né? Isso é feitiço. Mas Aí não pode, é contra a vida. Mas conhece lá o trabalho desse pessoal, a Gesso Artelar, uma equipe formidável que faz um trabalho excelente aí na tua casa. Um trabalho de confiança também, já que são todos irmãos aqui da igreja. O nosso próximo patrocinador... o WhatsApp. WhatsApp, qual é o WhatsApp? É o final 81? 954369181. É isso aí, entre em contato com ele lá, faça o seu orçamento. Nosso Nextel? 947299713. É isso aí, o nosso próximo patrocinador oficial, Spes Representações. Se você quer trabalhar por conta, pegando produtos de beleza, tipo... cosméticos em geral, é só entrar em contato através do número 959899283, preço de 25 de março, você não vai precisar nem sem precisar sair de casa, exatamente, né? É só contratar o frete, a gente envia a mercadoria, há alguns meses a gente manda frete grátis, depende do mês. Sempre tem que estar ligadinho lá nas nossas redes sociais. É isso aí, para você conhecer a Spes Representações, o WhatsApp 959899283, ela vai te mandar um catálogo e você vai escolher ali os produtos para você revender e ganhar um dinheiro aí no seu bairro, na sua igreja, onde você quiser. O nosso próximo patrocinador oficial, o de Gabinetes Bartops. Entra no Facebook, o de Gabinetes Bartops, você vai conhecer esse trabalho. Um fliperama na tua casa, na sua área de churrasqueira, um fliperama. Imagina você jogar aqueles jogos antigos lá na tua casa, com a tua família, com os teus amigos, teu filho. Entra em contato no WhatsApp 960945722 e conheça um pouco da UD Gabinetes Bartops. Se você quiser ser um patrocinador oficial sobre o podcast, entre em contato no WhatsApp 960945722 e nos ajude aí, meu irmão. Ajuda aí esse podcast a crescer a cada dia mais. Tenho certeza absoluta que vai ser um resultado maravilhoso para a tua empresa, para você também e para o podcast daqui. Amém? Vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso papo. Tenho certeza que hoje vai ser maravilhoso. Pastor, eu já queria introduzir temos ouvido muito de guerras e rumores de guerras, mas algo preocupante, e eu sinto isso, é o esfriamento da igreja. A igreja está se esfriando. Mas tem igrejas que estão lotadas, amém, mas muitos cristãos estão se esfriando na fé, voltando às práticas antigas. Como o senhor tem visto isso lá na igreja, pastor? Então, perfeito, né? Um tema de muita necessidade abordar nos dias que estamos vivendo, porque a verdade, a velha máxima é que quantidade e qualidade são coisas diferentes. O fato de igrejas estarem cheias não quer dizer que elas estão qualificadas. Inclusive, lembrem
que quando Jesus vai sempre liberar palavras concernente salvação, parece que há sempre uma fala inclinada a minorias. Jesus, inclusive, em certo momento vai dizer que o reino de Deus é tomado à força. Em outro momento ele vai dizer que a porta que leva ao céu, ela é estreita, é apertado o caminho. Aí ele vai usar a expressão dizendo, poucos entrarão por ela. Em outro termo, Jesus vai, dentro da análise do contexto da vida cristã, inclusive vai, de certa forma, alertar a alta classe, ou aqueles que julgam-se os maiores dentro do contexto cristão. Ele vai dizer, dentro de uma abordagem, naquele dia me dirão, em teu nome eu fiz, e ele vai dizer, aparta-te de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidades. Então percebemos que muitos textos, poderíamos citar mais alguns, parece que há uma tendência sempre a condenar as grandes multidões e sempre destacar que salvação está associado a minorias. Minorias talvez porque nós abordamos e analisamos o mundo dentro do seu todo, dentro da sua multiplicidade. Hoje nós temos algo em torno de 7 bilhões de seres viventes. Então, quando nós analisamos dentro deste número, a quantidade de cristãos que existe no mundo vai ser minoria. E se nós ainda entendermos que dentro dessa minoria, nem todos vivem o Evangelho dentro da sua essência, e aí onde entram os nossos problemas. Nós estamos falando de o ano 2020, do calendário 2022, para ser mais específico, do calendário cristão, mas ainda temos a era passada, ou antes de Cristo. Quantas pessoas já viveram na existência? E ao fazer esse cálculo, talvez para nós, o que seria minoria, entender uma minoria dentro da nossa ótica, seria um tanto quanto complexo. Quando nós olhamos para o Evangelho dos dias atuais, dos dias odiernos, nós vamos simplesmente introduzir ou aplicar a vida cristã, o Evangelho expresso por Cristo nos últimos sermões, no capítulo 24 de Mateus, onde ele vai mostrar que nestes últimos dias ocorreria uma série de eventos, e esse seria o cenário dos últimos dias. Uma igreja onde a iniquidade se multiplica, o amor se esfria, e naturalmente nós vamos entrar dentro de um evangelho relativista e sem responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Ela é institucional? Ela é por uma filosofia? Ou é pelo evangelho do reino? O que eu trago comigo? O que é na verdade? O que o evangelho representa para mim? Essa era a pergunta que todo cristão deveria fazer. O que o evangelho representa? Eu sigo uma comunidade? Eu vou porque outros vão? Eu vou porque os meus pais vão? Ou eu vou porque Jesus entrou na minha vida? Porque eu me entreguei de espírito, alma e corpo. Inclusive, nós vamos lembrar aqui que dentro da academia, dentro da vida acadêmica, da escola, nós vamos ouvir desde novinhos lá que o ser vivente, ele é corpo, alma e espírito. Estou enganado? Não. Verdade. Só que quando nós vamos ler a Bíblia, esse contexto é invertido. A Bíblia não trata o homem como corpo, alma e espírito. A Bíblia trata o homem como espírito, alma e corpo. E dentro das regras da literatura, da língua portuguesa, a ordem define prioridades. Então, quando os homens vão nos introduzir no mundo, dentro dos conceitos literários, eles vão priorizar, ou vão nos introduzir dentro de uma máxima de corpo, de alma e de espírito. Mas quando o Senhor vai tratar conosco, Ele vai priorizar, Ele vai catalogar ou colocar dentro da ordem correta, mostrando que o mais importante é o espírito, que vai refletir a alma e que naturalmente vai dentro no nosso corpo refletir aquilo que somos. Então a Bíblia ela vai necessariamente colocar que o cristão
precisa viver uma vida espiritualizada. Então, pertencer a uma igreja não quer dizer que eu entreguei a minha vida para Jesus. Pertencer a uma comunidade não quer dizer, é como nosso irmão Paulo estava dizendo, muitos estão fazendo da igreja um clube de conveniências. Mas a vida cristã é muito mais do que um clube de conveniências. Eu vejo com muita preocupação, respondendo a sua pergunta, pastor Anderson, esse esfriamento que a igreja tem vivido. Não só o esfriamento, como o relativismo que foi introduzido dentro dela, onde tudo é relativo, depende da forma que se vê, depende da ótica que nós analisamos todas as coisas. Glória a Deus, que resposta. É que eu estava falando, se o espírito dele tivesse tomado um sermão, estava ferrado. Eu acho que não dá para colocar um culpado, como nós já debatemos num podcast aqui. Não dá para culpar quem está pregando e não dá para culpar quem está ouvindo. Porque se quem está pregando errado, quem está ouvindo errado, então os dois estão errados. Grande parte do esfriamento da igreja são desilusões que o crente tem dentro da igreja. Porque ele entra na igreja e acredita que o pastor está dizendo que eu vou ser isso, que eu vou ter isso, que eu vou ser aquilo, e isso não acontece do dia para a noite. E a pessoa diz assim, disse que ia acontecer, não aconteceu, então eu vou sair da igreja. E aí vai se formando uma multidão de pessoas desiludidas com alguma coisa que alguém disse e se afastam da igreja. Eu acredito também que nós estamos vivendo um tempo da materialidade dentro da igreja. Isso tem atrapalhado demais. Sabe, o consumismo, as pessoas estão indo porque quer receber algo material. O principal é o material, não é o espiritual, igual o pastor falou. Tanto é que elas não se enchem do que é espiritual, elas querem a materialidade. O que Jesus pode me dar? Jesus pode me dar e aí a busca sincera acaba se tornando um peso nos dias de hoje. A busca de você se alimentar espiritualmente acaba, tem que ir para a igreja hoje? Tem que ler a Bíblia? Tem que orar? É um desgaste enorme do crente que eu tenho. Eu acho que é difícil assim. A gente tem muitas pessoas que elas têm pregações maravilhosas. E o que a gente está vendo, ou o que a gente estava vendo, né, que eu acho que nessa pandemia foi um grande balançado da igreja, acho que a gente estava vendo, e ainda está vendo, muitas pessoas que conhecem muito de Bíblia e enganando pessoas que conhecem pouco ou não querem conhecer nada. O que o irmão acha, assim, no seu modo de analisar, o crente de hoje em dia, eu acho que é um crente hoje em dia de mais favores, é um crente hoje em dia que ele vem buscar mais do que ele quer entregar. Esse crente, ele quer conhecer realmente Jesus. Uma coisa até que a gente estava falando, desde quando a gente começou a gravar o podcast, o intuito é sempre esse. Por que eu estou procurando a Deus? É medo de ir para o inferno ou eu quero um relacionamento sério, um relacionamento correto com Deus? O pastor, o irmão acha que o que está acontecendo com o crente de hoje em dia? Ele quer um relacionamento sério ou ele está buscando realmente essa ajuda financeira, essa ajuda espiritual, ou quer buscar poder? Porque tem pessoas realmente que vão lá não só por causa do dinheiro em si, mas por causa do poder, do status. Qual é a sua visão referente a tudo isso que eu falei? Eu sei que foi um pouquinho complexo, mas qual a sua visão sobre esse tema? Sabe, sobre os irmãos de hoje em dia? Sim, vamos lá. É muito complexo alguns assuntos que nós tratamos, porque a abordagem não é tão simples. Quando o pastor Anderson dizia sobre, por exemplo, que existem culpados em ambos os lados, eu não ousaria ir contra a palavra de Deus e dizer que ninguém é responsável, porque quando Jesus é indagado sobre o que deve ser feito para herdar a vida eterna, ele sempre vai colocar como prioridade a renúncia.
Inclusive ele disse: aquele que quiser ir após mim, negue-se a si mesmo. Meus irmãos, se nós formos tratar apenas sobre essa prerrogativa, negar a si mesmo, 1 hora de programa aqui é pouco para nós tratarmos isso. Verdade. Porque quando falar em negar a si mesmo, nós estamos falando de valores culturais, valores familiares, nós estamos falando de mudança de caráter, nós estamos falando de transformação, mudança de vida, nós estamos falando de entregar as nossas vontades para Cristo, nós estamos falando de entregar a gestão da nossa vida para o Senhor, nós estamos falando de algo muito profundo e ao mesmo tempo complexo. Então, não dá simplesmente para simplificar isso, é algo muito profundo. E Jesus colocou como condição para aquele que quer herdar a salvação, que quer andar após Ele, a condição é renúncia. Então, quando a minha vida cristã ela é pautada nas minhas lideranças, isso quer dizer que eu não conheci Jesus, porque quem conhece Jesus não se decepciona com Jesus por causa de homens. Nós podemos sim ter dias de tristezas, nós podemos ter conflitos por aquilo que acontece ao nosso redor ou na instituição que nós servimos Jesus, mas o fato é que Jesus não é culpado e muito menos responsável pela negligência e até pela falta de responsabilidade daqueles que estão fazendo mau uso do altar. E quem lê as Escrituras, ele já é advertido por Jesus: é lícito que venha um escândalo, ai daquele por quem vier. Jesus está dizendo, ele não vai ter o culpado por inocente, vai haver um acerto de contas. Então, eu que pretendo, eu que busco a minha salvação, eu não posso jogar ela fora por causa de nenhum homem. Em contrapartida, existe uma negligência, pastor, quando eu, como cristão, não procuro alinhar os meus passos aos passos de Cristo. Deixa eu fazer uma observação aqui e já respondo a sua colocação, tá, irmão Tiago? Quando Jesus vem até nós, vamos lá, vamos analisar Jesus dentro do contexto da existência. Jesus, ele é gerado dentro de todos os princípios, ou dentro da sua forma mais natural possível. Jesus poderia aparecer já adulto entre nós, sim ou não? Sim. Mas vocês acham que alguém acreditaria nele? Dificilmente. Difícil. Jesus poderia surgir do nada, sem nenhuma evidência. Naturalmente, ele também não teria propriedades de coisa alguma. Deus na sua presciência, ele vai então fazer com que Jesus seja gerado, mas dentro de um contexto muito profundo. Ele é alguém que não tem pecado. Existe a doutrina do pecado original, que é herdado na geração entre homem e mulher. Por isso Deus não vai permitir que Jesus seja um homem natural, nascido do coito, da relação entre homem e mulher. O próprio Deus vai se encarregar de fecundar o útero de Maria para que Jesus venha nascer. E é interessante que quando isso acontece, Dr. Lucas vai dizer que automaticamente o Espírito de Deus envolveu Maria. Aleluia. De modo que Jesus não vai ter este contato com as questões humanas. Ele vai nascer dentro da vontade de Deus. E aí vamos lá, vamos enxergar Jesus dentro de uma ótica real e correta, que muitas vezes ninguém enxerga. E talvez o nosso maior problema é querer enxergar o Evangelho dentro da ótica humana, querer entender Deus dentro dos nossos contextos humanos. Deus não se entende dentro dos princípios, dos conceitos, das limitações humanas. Então Jesus, ele é gerado, e é interessante que o Senhor não exerce nenhum tipo de privilégio para o seu filho. Ele poderia nascer no palácio, poderia nascer numa família afamada, poderia nascer nas melhores condições econômicas, poderia nascer dentro de privilégios magníficos,
Afinal, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na verdade, Deus não vai se valer da divindade para poder dar privilégios ao Filho. E Jesus nunca se valeu da divindade para ter privilégios em coisa alguma. Então perceba que a Bíblia vai apresentar Jesus no nascimento, depois com 12 anos de idade e depois já adulto. Todas as vezes que Jesus é apresentado, Jesus está simbolizando tarefas, ações que é própria da vida de um cidadão comum e natural. Ele vai nascer numa família simples, uma família humana. Em vez de berço de ouro, ele vai nascer em uma manjedoura. E ele vai passar por todos os crivos, todos os critérios do desenvolvimento humano. Jesus, então, quando a Bíblia vai apresentar ele, depois do seu nascimento, ele está com 12 anos. O que é que o escritor vai relatar para nós? O menino crescia na graça e no conhecimento. Analise isso de forma isolada, graça e conhecimento. O que é graça e o que é conhecimento? Conhecimento é aquilo que você adquire. Então se engana quem pensa que Jesus conhecia a Bíblia porque Ele é Deus. Ele conheceu a Bíblia porque Ele estudou, porque Ele se preparou, porque Ele se debruçou nos livros. Alguém que cresce no conhecimento é alguém que está estudando, é alguém que está se preparando. Não é alguém que simplesmente por ser divino está se valendo da divindade para ter vantagens. Se Jesus tivesse vantagens, não faria sentido nenhum Ele ser o nosso Redentor e muito menos seguirmos a Ele, porque Ele seria um enganador. Jesus nunca se valeu de vantagens. Jesus simplesmente vai passar por todos os critérios que nós, seres viventes, temos que passar. Jesus então vai estudar muito. Jesus então vai orar, porque graça se adquire em uma vida de consagração, uma vida de sinceridade, uma vida de comunhão plena com o seu Deus. É isso que vai fazendo com que o cristão desenvolva a sua espiritualidade. Perceba que nessa desenvoltura, nesse desenvolvimento, Jesus vai então alcançando essa estatura. Jesus, ao aparecer aos 12 anos, vai entrar num cenário de Páscoa, em que é cultura judaica. O menino aos 12 anos é interrogado. Existe a cultura do Talmud e o Talmidim. O Talmud, o mestre, o Talmidim, o seu aluno, o seu discípulo, que é um aspirante ao Talmud, ao ser um mestre. E é interessante que dentro desse conceito, os meninos até 12 anos de idade têm que se apresentar até o sacerdote, para ele tem, e aí é muito lindo a cultura judaica, porque o judeu prepara os seus filhos para ser um bom judeu, quando na maioria das vezes nós cristãos não temos a capacidade de preparar os nossos filhos para ser um bom e autêntico cristão. O menino com 12 anos tem que ter domínio do decálogo, dos 10 mandamentos. E além disso, havia uma prática que algumas perguntas a mais eram lançadas, e quem se destacava, eles entendiam que tinha uma vocação. Então eles separavam para ir um pouco mais adiante nos estudos, porque poderia ser este um líder de sinagoga, um grande fariseu, um homem de destaque dentro do judaísmo. Então quando Jesus aos 12 anos aparece, ele não só responde as perguntas, como coloca questões que os homens não podem responder. Aleluia! Isso é profundo nas Escrituras. A graça de Deus se movendo sobre ele. E se nós formos usar uma linguagem pentecostal aqui, parece que ele nem tinha sido batizado com o Espírito Santo. É verdade. Imagina se tivesse. Na verdade, é uma brincadeira, porque nós vamos ver a representação da pomba apenas quando ele está sendo batizado lá, né? Porque Deus vai falar, é a representação da Trindade no batismo de Jesus. Ele está nas águas, o Deus, o Pai está falando, e a pomba o Espírito está descendo em forma corpórea de uma pomba. Ali começa o seu ministério terreno. Então, dentro de todo esse cenário, perceba, Jesus não vai de forma alguma queimar etapas. Ele vai viver como cidadão. Em outro momento, o João vai escrever dizendo que ele é carpinteiro de profissão.
Então cai aí por terra os preguiçosos que querem se apoiar no Evangelho, porque Jesus trabalhou também, ele tinha profissão. Então ele estudou muito, por isso ele conhecia a Bíblia, ele nunca se valeu da divindade, ele era tomado pela graça de Deus, porque tinha inclinações para as coisas espirituais. 30 anos já era rabino, né? 30 anos, 30 anos, né? exatamente, era a maioridade. A habilitação para ter responsabilidades dentro do judaísmo era de 30 anos de idade. Então ele vai se apresentar aos 30 anos. Não são idades aleatórias. Não, tem uma relação. Exato. Então, meus irmãos, concluindo aqui, para não alongar muito, perceba que Jesus ele vai cumprir todos os parâmetros que nós cumprimos. E depois Jesus inicia o seu ministério. E aí a pergunta é: Jesus queria provar que é possível viver no mundo sem pecado? Ou será que tem algo muito mais profundo aí do que simplesmente mostrar para nós que é possível viver num mundo sem pecados? Tem algo muito mais forte aí. O que Jesus quer despertar nos homens não é a ostentação de viver uma vida sem pecado, mas é simplesmente despertar nos homens o desejo de ser igual a Jesus Cristo. Viver uma vida espiritualizada, fazendo tudo, mas sem abrir mão de uma vida com Deus. E entenda que isso é uma das máximas do cristianismo. O apóstolo Paulo foi um dos que mais pregou sobre isso. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, a primeira coisa que ele disse: é necessário nascer de novo. Quando Paulo vai pregar as suas doutrinas, ele vai dizer que é importante, muito importante ser uma nova criatura. Romanos 6, que ele vai falar sobre o novo nascimento, ele vai dizer: morreu para o pecado e agora vive para Cristo. E naturalmente ele vai continuar discorrendo essas questões. E aos Coríntios ele diz: ei, vocês vieram do paganismo e está achando que vai ficar desse mesmo jeito aqui, fazendo como se estivesse na vida de pecaminosidade? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Naturalmente, meus irmãos, o cristão precisa aprender que cristianismo e mundo não se combinam, são coisas distintas. E onde é que eu aprendo isso? Na palavra de Deus. Mas se a igreja não ama a palavra, não lê a palavra, os cristãos não lêem a palavra, não se alimentam da palavra, como vão conhecer os seus deveres, os seus direitos? Porque Antigo e Novo Testamento é a linguagem daqueles que possuem herança. E quem tem herança, para poder tomar posse, precisa ler o Testamento. Se não lê o Testamento, não pode tomar posse das suas herdades. Se não lê, acredita no que fala. Né? Exatamente. Então, existe a responsabilidade como um todo para todos nós. Ninguém se exime dessa responsabilidade. E naturalmente, Tiago, a vida cristã, ela está inserida dentro desses princípios, dentro dessas responsabilidades. E o cristão, naturalmente, quando ele consegue desenvolver a sua vida dentro de princípios reais das Escrituras, e nós somos estimulados por Jesus e em todas as Escrituras a ler a palavra. Jesus, inclusive, ele deu uma receita para quem quer ser salvo. Está lá em João capítulo 5, versículo 37. Ele disse o seguinte: examinai as Escrituras. Escritura não se lê, pastor. Escritura se examina. Leitura é diferente de exame. E Jesus disse: examinai as Escrituras, tendo cuidado de ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Quer ser salvo? Vai ler a palavra. Quer ser espiritual? Vai ler a palavra. Naturalmente, nenhum vento de doutrina, nenhuma mensagem de teor psíquico, porque nós estamos vivendo o tempo das mensagens de autoajuda que não confronta ninguém, não coloca para refletir, simplesmente vem massagear o ego daquele que ouve. E isso é uma preocupação. Não temos problemas. A mensagem, inclusive exortar, não é bater. Exortar não é judiar de ninguém. Exortar é refletir. As mensagens de Cristo, Jesus, o nosso Senhor, irmãos, é um pedagogo por excelência.
todos os sermões que ele expressa, ele está colocando a gente para pensar. Tudo tem um fundo ou uma fundamentação pedagógica. Todo sermão, quando ele finaliza, depois ele vai trazer um contexto de ensinamento junto. Então, existe sim, como você dizia, Tiago, muitas mensagens que elas saem do contexto cristão, mas o cristão tem a responsabilidade de responder por sua salvação. Ele deve buscar a sua salvação. Ele deve temer a sua salvação. E não responsabilizar os outros. Porque naquele dia não adianta dizer para Jesus: Jesus, mas o meu pastor, o meu líder, não. Naturalmente isso não será justificativo. Porque todo o acesso que os pregadores têm à palavra, nós temos. Não existe nada que o Senhor não nos deu em condições plenas para atingir a estatura de varão perfeito e alcançar a nossa salvação. O problema é que nós não queremos renunciar, não queremos romper com a velha criatura, não queremos abrir mão de algumas coisas pecaminosas que estão introduzidas dentro de nós, e o que é pior, nós estamos como Davi quando caiu em adultério com Batseba. Está sentado no trono e achando que tudo está muito normal e muito sério, ao ponto do profeta entregar uma fábula, uma profecia para ele, e ele levantar indignado e dizer: esse homem é digno de morte, e tomar um susto com o profeta apontando e dizendo: esse homem é o Senhor rei. Então tem muitos de nós que temos facilidade de apontar o erro dos outros, mas não temos fidelidade de olhar no espelho e dizer: você é pecador, você precisa melhorar, porque se continuar assim, você não alcançará a salvação. É mais fácil apontar o erro das pessoas do que os próprios erros. É o que o senhor acabou de dizer. As pessoas fazem isso todos os dias. Elas julgam o pecado dos outros, mas não julgam os próprios pecados. É muito fácil para mim apontar o pecado do Tiago, para as pessoas olharem para ele e tirarem os olhos de mim. Foco, né? Elas não vão olhar mais para mim, elas vão começar a olhar para o Tiago. Geralmente, a gente até comentou isso aí algumas vezes, geralmente é assim, né? Quem peca, o que aconteceu com Adão e Eva, né? Adão pecou, Eva pecou primeiro, depois Adão, né? Deus procurou os dois, quando foi falar com Adão, Deus falou com Adão, não foi a mulher que você me deu. Aí quando chegou na Eva, foi a serpente. Sim. Quando chegou na serpente, tinha mais pra quem jogar, né? Então geralmente é assim, né? A gente sempre acha, procura uma roupa pra gente se esconder, né? Sim. Ou seja, o pecado nunca é meu, sempre o problema foi do pastor, sempre o problema foi do irmão, sempre o problema foi do missionário, da pessoa. Nunca foi da pessoa. E hoje em dia a gente vê muito essa questão, por isso que é bem abrangente. Essa questão é justamente isso, a gente se colocar perante a Deus e conhecer aquilo que é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Não é o que eu acho que é a minha vontade. Exato. A primeira coisa é a gente se renunciar a gente mesmo, e quando a gente começa a examinar as Escrituras de fato, a gente vai entender que sem renúncia não tem salvação. De tudo que o senhor falou, pastor, eu queria entender a linha do tempo aonde se quebrou o que Jesus ensinou. Jesus veio humilde, nasceu numa manjedoura, mostrando para todo mundo: não dá para começar de cima, você tem que começar de baixo, você tem que passar pelo processo, você tem que entender como funciona o processo, para você alcançar aquilo que está na Bíblia. E aí eu queria entender aonde na linha do tempo se pegar atalho. Tirou a visão que o pastor tem que ser o topo, o pastor é o sagrado, é diferenciado, e não é. O pastor é uma pessoa que tem o mesmo acesso dos irmãos da igreja a ler a Bíblia, só a diferença é o pastor tem aquele dom, vai lá, traz a palavra, mas está no mesmo passo. Eu acho que em Atos acontece isso, não é, pastor? Então, de fato, se a gente observar, meus irmãos, essa quebra de padrões, ela não é em Cristo. Cristo, na verdade, vem ser o nosso protótipo. Eu gosto muito dessa palavra, porque protótipo é exatamente a modelagem de algo que você quer criar. É o modelo perfeito. O protótipo é apresentado, é examinado, aí ouve-se as opiniões e alguém diz: perfeito, foi muito bem aceito, agora vamos criar. É a forma. O Senhor Jesus é o protótipo perfeito.
Porém, meus irmãos, vamos entrar no conceito de livre-arbítrio. Evangelho não é, nunca foi, a vida cristã nunca foi uma vida em que o Senhor nos oprime, nos obriga a fazer nada. Nós temos livre-arbítrio. E dentro do conceito de livre-arbítrio, é o homem que escolhe, não é Deus que escolhe pelo homem. Inclusive, eu amo muito Deuteronômio, quando fala sobre as bênçãos e maldições. Eu amo muito quando no capítulo 30, o Senhor vai concluindo a ideia das bênçãos e maldições, e ele vai dizer assim, olha, eu porém vos digo, escolhe pois a bênção, para que seus dias sejam prósperos, para que a minha bênção repouse sobre vós. Então, o livre-arbítrio, ou a condição, a possibilidade de escolher, é o que acaba fazendo com que, uma vez que o homem não é, ou não está com a sua vida espiritualizada, ele escolha mal. Lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus vai dizer lá no capítulo 13 e 15, dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, façais bem. Então ele está ainda deixando muito claro que ele é um modelo, perfeito de tudo que nós deveríamos fazer. Mas infelizmente eu dizia, inclusive um pouquinho antes de nós entrarmos no podcast, que existe uma máxima da psicologia que nós somos refém do ambiente que nós vivemos. Nós somos seres influenciáveis. E aí é onde estão os nossos problemas. Nós passamos a maior parte do tempo dentro de um campo, de um contexto que não se professa a fé cristã, não é evangelho, tá? É uma cultura própria da região que você vive, do ambiente que você trabalha, das pessoas que frequentam o ambiente. E naturalmente, se não houver uma vigilância, você, sem perceber, daqui a pouco está falando igual, está se comportando igual, está tendo atitudes e relativiza isso, porque como você entende que isso não está de alguma maneira interferindo na sua relação com Deus, você começa a fazer concessões na sua vida cristã, entendendo que isso é algo natural e que não está alterando a sua vida cristã. E aí é onde começam os nossos problemas. Eu conheço pessoas cristãs que começaram a naufragar, porque a forma de vida que ele vivia fazia com que ele não fosse bem aceito dentro do ambiente de trabalho. Então, ao invés de ele honrar Jesus com sua vida e estar mais preocupado em ser aceito por Jesus do que por homens, ele então começa a se enquadrar nas filosofias do seu ambiente de trabalho, e ele então começa a ser aceito. Ele então passa a ferir a instituição cristã, se adequar aos princípios que estão pré-estabelecidos no seu ambiente de trabalho, e está muito feliz porque está sendo aceito. É alguém que não está resolvido consigo mesmo, e aí naturalmente, sem perceber, foi decaindo, ao ponto de agora ter uma fé muito natural, muito relativista, e não ter mais uma vida com Deus dentro dos seus primórdios, e mais do que isso, dizer, não, eu estou bem assim, aquilo ali era muito excesso, não tinha necessidade e tal, e agora dizer, não, eu estou bem assim mesmo. Na verdade não é que está bem, é que agora o mundo abraçou ele e ele está se sentindo bem por causa deste aclamamento. Porém, não há uma balança justa de tentar entender como é que Deus está vendo este novo modelo de vida que ele está vivenciando. E aí, é nesse sentido, os homens preferem imitar homens caídos do que tomar por referência o Cristo excelente. E é muito comum que os homens naturais façam isso, mas o cristão jamais deveria ter este conceito de vida. Então, quando é que as coisas deram erradas? Sempre.
Porque o homem é quem escolhe, não é o Senhor quem escolhe por ele. E quando ele faz as suas escolhas, ele insiste em fazer tudo errado. O Senhor dá 10 mandamentos. Tem 5 lá que diz não, e tem 5 que diz sim. O que diz não, ele diz sim. E o que diz sim, ele fala não quero. Então, essa tendência que temos é muito própria do que estamos alimentando. Se alimentarmos a nossa carne, nós nos inclinaremos muito para as coisas da carne e seremos presa fácil do ambiente que nós vivemos. Mas se alimentarmos o Espírito, pastor, pode te rotular, pode fazer o que quiser, você está em paz consigo e está em paz com Deus e nada vai te fazer negociar. Não tem fome e não tem prato de lentilha que faz você negociar a sua primogenitura. Eu acho que o ser humano, ele diz assim, eu quero fazer parte daquilo, então eu vou fazer o que eles fazem. Foi o que o senhor falou. O cara não quer ficar sozinho, ele não diz assim, eu prefiro ficar sozinho, não me corromper. Eles não querem, o ser humano não quer hoje. Os homens dos dias de hoje não querem isso. Eles preferem se misturar do que, se for para andar sozinho, eu vou andar sozinho. Eles não querem isso para a vida deles. Mas e quando as pessoas já entram numa igreja que já traz é um novo convertido? Então ele não conhece muito a palavra, ele já é doutrinado desta maneira. Como romper isso? Mas todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Se ele está vendo aquilo, ele está dizendo, poxa... Depende, porque esses dias eu vi num podcast, não vou citar o nome da... É uma senhora, eu considero ela uma senhora, ela já está há muito tempo na igreja e ela falou que uma cristã pode ir para a praia de biquíni que não tem nada a ver. Então ela pode usar o biquíni do jeito que ela quiser. Como? É uma coisa simples, mas que pode escandalizar. E Paulo fala isso, escandaliza o teu irmão, não usa então, né? Como? Se é uma pessoa que já está dentro aí. Então ela não foi doutrinada dessa maneira. Quando ela entrou, a igreja já contaminada, né? Às vezes já foi. Exato, ela não consegue ter esse entendimento, né? Porque assim, tem igreja que ela te alimenta, ela te dá a palavra, mas ela não te incentiva a examinar a palavra, né? Então assim, tem que ser avaliado. Você que entende um pouco de psicologia, como uma pessoa que já foi doutrinada desta maneira, desde o princípio, como é que eu vou romper isso aí? Como é que eu faço para quebrar isso? Então, essa é uma questão muito delicada, porque, como eu dizia anteriormente, se todos nós somos responsáveis por nossa salvação, o entendimento é que todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele exista, segundo, que é galardoador, é uma condição bíblica. Mas, mais do que isso, quando eu me aproximo de Cristo, eu preciso, de alguma forma, buscar. Eu venho de uma realidade totalmente diferente. Eu não posso ser marionete na mão de ninguém. Existe dentro do campo acadêmico, inclusive, tá? Eu estava ouvindo o nosso irmão Paulo falar um pouquinho sobre os conceitos que estamos vivendo hoje. Meus irmãos, nós estamos vivendo um cenário de caos. E desculpa, eu tenho uma crença já há alguns anos de que Jesus está às portas e nós podemos ser a geração do arrebatamento, nós podemos ser aqueles que o apóstolo Paulo menciona na carta aos Coríntios, seu capítulo 15, que não provarão a morte, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, encontraremos o Senhor nos ares. Eu tenho muita crença, porque cada dia mais, queridos, se nós precisávamos debater, por exemplo, pastor, eu vou sugerir aqui com muito respeito, o senhor faz um trabalho brilhante aqui, eu não gostaria de ser desrespeitoso, mas eu gostaria de sugerir, já que estamos discutindo o cenário da igreja do século 21, eu gostaria de propor aqui um debate que nós discutíssemos sobre os comportamentos da igreja dos dias odiernos. Eu desafiaria, com muito respeito, apenas uma expressão de palavra, os senhores a fazer uma análise do que está acontecendo no mundo, no cenário de igreja. Eu queria que vocês fizessem um levantamento do que algumas lideranças totalmente malignas estão fazendo no continente africano, do que algumas lideranças estão fazendo nos Estados Unidos, algumas unções aí que não tem nada de bíblico, que parece muito mais satânico do que espiritual. Então eu gostaria que nós fizéssemos uma analogia, porque esse cenário
complexo e deturpado, cada vez mais vai nos identificando que Jesus está às portas. Então, dentro desse cenário, irmã Jéssica, eu penso que todo cristão tem a responsabilidade de examinar a palavra. A palavra de Deus, ela é a revelação especial de Deus. Deus quis se revelar aos homens, irmãos. Nós não podemos ignorar isso. Deus se revelou aos homens. Deus se revelou de maneira natural e Deus se revelou de maneira especial. Na maneira natural nós podemos envolver a criação. Meus irmãos, como eu vejo a criação e eu não creio em Deus? Como é que alguém pode acreditar que a natureza e toda a sua beleza é fruto de uma explosão? Explosão não edifica, explosões destroem, meus irmãos. Como é que a explosão pode fazer coisas tão brilhantes? Existem lugares tão lindos no Brasil, no mundo, e quando nós olhamos as belezas naturais, parece, a sensação que você tem é que alguém com um pincel, com muita perfeição. Nosso irmão, pastor Lucas, canta uma música falando sobre o maior pintor do mundo, está pintando a nossa história, e em dado momento ele fala sobre o pincel, as cores, a maneira com que Deus faz, a excelência que Deus faz tudo isso. Então, Deus se revelando por meio da natureza, por meio da criação. Eu nunca ouvi uma explicação científica excelente e coerente que me explique como um sêmen que não pode ser enxergado a olho nu, só por auxílio microscópico, fecunda um útero e com o passar de 9 meses aquilo que não podia ser visto, cria olhos, cria ossos, cria órgãos vitais. Irmãos, me explica isso, que milagre é esse? O milagre da vida, o milagre da existência. Me explica como que algo que não pode ser visto se torna algo como nós aqui, seres gigantescos. Isso é Deus se revelando como Criador por trás de tudo e colocando uma interrogação no homem, dizendo: você existe porque eu te criei, você existe porque a minha mão estava sobre ti. Aí o salmista vai dizer: ainda quando você estava informe no ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu já te vi lá. Aleluia. Queridos, Deus se revela. É inegável isso. É bom falar. Adalto Lourenço, ele fala sobre isso, é um cientista cristão, não sei se o senhor pode. Ele fala muito sobre isso aí. Ele fala que da forma como o planeta Terra está, a criação, da forma como ela está, é impossível ter acontecido isso. Dessa mesma forma, porque assim, a lei da entropia, acho que é a segunda lei da termodinâmica, ela diz que tudo, ao decorrer do tempo, tem-se a degradar. Se eu deixar isso aqui hoje, quando eu voltar daqui a 100 anos, não vai ter mais nada. Ele fala assim, ele até explica, ele fala assim: imagina, se você voltar, se você deixar um fusquinha aqui e voltar daqui a 1000 anos, você vai ter uma Ferrari? Você vê que complexo, não tem como. Ele contexto de evolução, né? De evolução, você está no Amazônia, você acha um celular jogado no meio da floresta, você vai falar que aquilo ali foi erosões e assim, não tem como, não. Isso aqui foi criado por alguém, é muito complexo. E isso aqui é tão pouco complexo quanto nós somos. Falando que o nosso cérebro é sei lá quantos bilhões de vezes mais rápido que o maior computador que existe no mundo. É complexo. Muito. Então, dentro dessa realidade, o salmista escreve no Salmo 119, verso 105, uma frase célebre dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Todo cristão precisa amar a palavra de Deus. E, naturalmente, ele no mesmo Salmo 119, o verso 130, ele vai dizer: a exposição da tua palavra traz luz e entendimento aos simples. Traz luz e entendimento aos simples. A ideia do salmista é dizer: tira das trevas e ilumina, coloca na luz. Traz luz e entendimento aos simples. Estava nas trevas, agora tem luz. Não entendia nada, agora entende, porque a palavra de Deus, ela gera isto no ser humano. E indo mais adiante, Josué, lá no capítulo 1, em todo o encorajamento do esforçai-vos, no verso de número 8, ele vai dizer: não aparte o livro desta lei da tua boca, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda.
tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então prosperará, e serão retos os seus caminhos. Ele está ensinando o seguinte: leia, se alimente, se encha da palavra, porque ela é o segredo da sua prosperidade. Ela é o segredo de uma vida totalmente pautada nos caminhos de Deus e nas suas exigências, para que alcancemos a bênção de Deus aqui e na eternidade. Então, se o cristão ele vive de orientações humanas e não busca se relacionar com Deus, naturalmente ele não está buscando uma vida com Deus, ele está buscando uma forma de aliviar as suas culpas. Porque quando eu vou para uma organização que ela é muito parecida com tudo que eu vivia, se eu simplesmente digo, vim para a igreja certa, porque aqui não me proíbe de nada, eu não quero mudança e não quero vida com Deus, só estou tentando aliviar as minhas Ou culpas. seja, o Mas evangelho traz conflito. traz. É só para desencargo de consciência. Sim. Não, estou vindo na igreja, eu estou na igreja. Então quando Jesus voltar eu estou salvo. Eu ouvi uma vez, eu não sei onde foi, é impossível conhecer Jesus e não amá-lo, e é impossível amá-lo e não segui-lo. Então assim, as pessoas não conhecem Jesus e não seguem Jesus. Vivem essa vida dispersa. Uma hora está fraca, outra hora está forte, uma hora está fraca, uma hora está na igreja, outra hora não está na igreja. E porque não conhece Jesus e não ama Jesus. Porque se conhecessem e amassem, estariam firmes, independente de qualquer coisa. É fascinante isso. Independente, pastor, o que nós já vivemos, estamos de pé até hoje. Exato. E eu fico pensando, já disse aqui na igreja, você acha que vai melhorar? Vai piorar cada dia mais. Bill Gates disse que a próxima pandemia que vier vai matar muito mais gente. Bill Gates, um dos homens mais ricos do planeta. Essa teoria da Chegamos. Antes de chegar na teoria da conspiração. Essa entrevista do Bill Gates eu vi. Você viu? Eu vi. Tem uma outra E aí também mais tem complexa algo que que é. ele fala que é assim, não é questão do cara ser um profeta, ele tá falando que vai ter um vírus aí, porque isso daí é normal, vamos colocar assim, normal porque no mundo tá cheio de vírus que podem se mutar e virar um vírus aí mortal, como já aconteceu. Sim, Isso exatamente. é normal, vai acontecer. Mas aí agora é o quê? A preparação para enfrentar isso daí. Essa é que é a questão. Olha como a gente estava, você já falou, olha como a gente estava comentando antes do irmão chegar. A gente está falando o quê? Hoje em dia é implantada várias coisas dentro da cabeça dos jovens. A gente sabe que hoje em dia os jovens estão muito mais inteligentes, mas estão aprendendo coisas muito mais maléficas do que antigamente. Ponto. Sim. Quem poderia dar o direcionamento para esses jovens seriam as pessoas mais velhas, os idosos e tal, com a sua afinidade, com sabedoria com eles. Experiência, Nessa pandemia, quem mais morreu? Você está entendendo? Gente, eu não estou dizendo que ninguém fez vírus e lançou, isso aí eu acho que não é coisa para a gente estar discutindo aqui. Né? Mas assim, a maioria das pessoas que morreram, vamos lá, 95% dos que morreram foram velhos. Novos morreram alguns. Mas Vamos foram colocar aí, velhos. velhos, mas de 50 para cima. Isso. a E o que, maioria. vai, qual é o nosso futuro? São os jovens que estão vindo. Olha o que está acontecendo. Não está perdido se depender da Olha o que está acontecendo, pastor. Cada esquina aqui que a gente passa, a gente vê uma adega e um lugar para fumar. Domingo, né? Isso, exatamente, um lugar para fumar narguilé. Isso aí é em cada rua, no mínimo, vamos colocar 2 ou 1 por rua. Vamos colocar aqui no Itaim, aqui tem mais de 1000. E sem contar que o uso de droga na rua é comum. Exatamente. Só que a gente não consegue ver agora o que isso vai causar para a gente depois, para a gente como sociedade. Mas o veneno que eles estão tomando agora, vão aparecer muitas pessoas com câncer. Eu acho que a gente já toma desse veneno. Já Já- estamos vivendo isso. Porque, como o pastor disse, tudo é normal. Deus é só amor. É o relativismo. Tudo é normal. A gente já está provando desse Já. veneno. Você Assim. tem razão, né? Exatamente. Mas o problema em si é muito mais complexo do que a gente imagina. As crianças sendo doutrinadas da forma errada e os jovens de hoje em dia, eu lembro que na nossa juventude, eu tenho 37, na minha juventude eu saía para poder dançar, para poder curtir, não era para beber nem para fumar. Hoje em dia não, o jovem ele sai e ele quer voltar bêbado. É porque a forma de curtir dele hoje é essa. A curtição dele não é dançar. A curtição dele é se drogar,
as drogas sintéticas, o narguile, enfim, Assim por diante, né? essa é a maneira dele de curtir. O que é mais complexo é saber que uma hora a conta chega. E quando a conta chegar, são essas pessoas que a gente acredita ser o futuro, que vão estar desse jeito, drogados, câncer, né? Porque a gente sabe que esse negócio dá câncer real, tem problemas de saúde, mulheres grávidas, mulheres ou homens com doenças. Então, assim, isso aí, cara, quando Jesus ele fala de que ele fala do princípio das dores, é que a igreja, eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja vai passar pelo comecinho, assim, da tribulação, não o auge dela, mas o comecinho. A gente vai começar a ver essas coisas, vai parecer que é mais normal. Esse normal que está no mundo é o que está acontecendo com o normal que os cristãos estão achando. Hoje em dia o cristão está achando que não, é normal. Não, eu posso ir. Eu assisti acho que acredito que vocês devem ter visto, uma reportagem também que passou um padre. Ele foi e falou para a moça que ela não poderia estar com a barriga mostrando. A menina gravou um vídeo, foi na diocese e reclamou dele e tal. Isso aí já está dando mal, sabe? Exatamente. Se o pastor fala na igreja aqui, pode ser que aconteça com a igreja. Eu ia perguntar para o pastor, é uma discussão muito grande, né? Alguns dizem que uma vez que você conheceu Jesus, você já teve esse tipo de relacionamento profundo com Ele, você ainda pode se desviar, mas depois você volta. O senhor acredita nisso? Uma vez que eu conheci esse Deus poderoso, eu querer largar Ele, voltar para o mundo e retornar novamente? Acreditar que você vai desviar. A Bíblia fala sobre isso. Pastor. Então, na verdade, o escritor aos Hebreus vai dizer que é impossível que alguém que conheceu a Deus na sua dimensão mais profunda, ao apostatar-se, tenha salvação para ele. Então, quem conheceu verdadeiramente, permanece. Palavra pesada. É muito complexo o campo de conhecer. Conhecer, uma coisa é eu tropeçar, outra coisa é eu ter um relacionamento profundo com o Senhor. Mas apostatar, o apóstata é aquele que toma o caminho conscientemente. É diferente daquele que tropeça por suas fragilidades. O apóstata é alguém que fez a sua escolha. Então, eu até costumo brincar, embora tenha esse texto, mas eu costumo dizer, até pautado na fala do pastor Anderson, é impossível conhecer o Senhor na sua maior e mais profunda dimensão e voltar atrás, irmão. É impossível. Jesus é maravilhoso, é fantástico. Jesus é lindo, meus irmãos. Agora, a vida cristã não nos exime de passar os processos. Da mesma forma que o sol brilha para todos, a chuva também vem para todos. Da mesma forma que a saúde todos desfrutam, as doenças também podem fazer parte da nossa existência. Existe de alguma forma o homem terá que se encontrar com o Senhor quando findar os seus dias. E esse veículo às vezes chama-se câncer, às vezes chama-se AVC, o veículo que te leva até o Senhor. Então, quando a vida findar, cada um terá uma forma com que o Senhor permitirá que ele venha partir. É óbvio que existe uma classe, e eu faço parte dela, desde criança, que eu diz, eu quero morrer dormindo se eu tiver que morrer. Quem não quer isso? Entende? Porque nós, seres humanos, nós não queremos passar pelos traumas da vida. É natural, ninguém quer. Mas é uma realidade, está no mundo. Agora, a fala de Bill Gates, ela é muito complexa exatamente por isso. Perceba, o nosso irmão Paulo estava dizendo no início do podcast, a fala dele sobre a forma com que o homem está destruindo a humanidade. Meus irmãos, hoje é tema, qualquer disciplina acadêmica que você estiver fazendo, você vai passar pela disciplina sustentabilidade social. Eles estão tentando introduzir na mente de todos os alunos que hipoteticamente são o futuro da nossa nação,
que o mundo está, a natureza está reclamando, o mundo está em desespero, nós estamos prestes a não ter recursos naturais, nós estamos correndo o risco de não ter gás, nós estamos correndo o risco de não ter matéria-prima, por quê? Porque nós estamos em uma velocidade muito alta, o consumismo está acabando com tudo. Você compra um celular hoje, daqui 6 meses ele já está obsoleto, porque já lançou um novo, quando na verdade um aparelho desse deveria ficar na sua mão entre 5 a 10 anos, e só depois você pensar em comprar algo novo. Só que esse processo de consumismo, de aceleração, faz com que a natureza comece a não ter recursos para te oferecer. E naturalmente essa mutação de vírus também é causada por todos os estragos que eu estou causando na camada de ozônio, na natureza, nas estruturas naturais. A minha obsessão por fazer dinheiro, eu estou desmatando as florestas, estou acabando com os rios, estou acabando com o verde. Todo mundo sabe que as árvores são, na verdade, um dos seres mais importantes para a vida natural, pelo seu processo de fotossíntese, pelos gases que ela libera, pela pureza do ar, a purificação que ela traz para nós. Só que não, o homem obcecado pelo consumismo, por aumentar as suas riquezas, ele simplesmente vai destruindo com tudo. Infelizmente, o que nós vemos, por exemplo, as enchentes, é fruto disso. As enchentes, os alagamentos, as inundações, os rios só queriam passar, mas se tamparam as suas passagens, como é que eles vão passar? Aí eles vão simplesmente forçando a passagem, vão parar nas casas de alguém, nas ruas de alguém. Por quê? Porque essa forma totalmente desrespeitosa que o homem passou a viver, ele está acabando com o mundo que nós vivemos. E as mutações dos vírus, as mutações genéticas, as mutações laboratoriais, é exatamente fruto Exato. Transgênicos. Então a maneira com que estamos produzindo, você não dá mais tempo para o plantio produzir, você enche de agrotóxico. O milho você pegava aquela espiga amarela bonita, Isso. Hoje você vê um branco, um amarelo, um desbotado, você não vê mais aquela espiga bonita, é um exemplo, né? Esses dias eu assisti eu esqueci qual é o nome do programa, mas fala muito disso. O pintinho está ali, ele vai se alimentando com certa alimentação, daqui 6 meses já está pronto para abate. Então o processo está sendo acelerado. São hormônios, né? Então você imagina, quem se preocupa com o que a gente está comendo? O cara tem só fazer. Refrigerante é bom? Não é? Faz refrigerante. Isso não é bom? Faz, continua fazendo. E a gente vai se alimentando. Exatamente. Tanto é que os profissionais da saúde vão sempre, principalmente os nutricionistas, vão pegar muito no seu pé, com embutidos, que todo mundo ama comer. Ou seja, para você regrar a sua alimentação. Por quê? Porque eles sabem que a maneira que isso é processado não traz saúde para nós. E aí é onde nós conseguimos entender por que o número de câncer cresceu tanto, por que as doenças têm se espalhado, têm destruído a humanidade, exatamente pela maneira que esta geração está vivendo. Já são algumas gerações passadas. Mas, meus irmãos, como o pastor Anderson estava dizendo, nós percebemos que cada ano que passa as coisas vão se complicando, vão se estreitando cada vez mais. E eu costumo dizer que a Bíblia se cumprindo, porque quando Daniel interpretou a visão de Nabucodonosor, a cabeça começava com ouro e terminava com dedos de ferro e barro. Então só ia deteriorando, não começou com barro e ferro e terminou com ouro. Mas o fato de que o mundo, dentro do seu contexto sistêmico, seu sistema de vida, sua forma de vida, ele vai propor algo muito ruim para a humanidade, não quer dizer que nós temos que viver de maneira ruim. E nós, como cristãos, o Senhor diz que nós somos lamparinas que não pode colocar debaixo da mesa. Ele diz que tem que estar no ponto mais alto e tem que clarear as escuridões, as trevas. Então, dentro desse contexto, nós não podemos nos conformar com o mundo. Precisamos levantar uma bandeira de inconformismo
e o Evangelho brilhar em nós. Jesus afirmou e disse: vós sois luz do mundo e sal da terra. Luz tem que iluminar e sal tem que dar sabor. Aleluia. Vou fazer uma pergunta para o pastor. Vamos lá, que a gente está nessa mistura aí de igreja com o mundo. Até onde o cristão ele pode se misturar com o mundo? Exemplo, esse negócio de samba aí, um carnaval, ou de repente, sei lá, até onde que o cristão ele consegue ter acesso? Porque assim, a gente sabe que se a gente se misturar muito, a gente quer levar, né? Essa que é a grande realidade, né? Então, qual o ponto de partida e qual o ponto de parar? Falar, opa, até aqui eu vou, a partir daí eu já vou. Programas, eu não sei, que não sejam cristãos. Até qual o ponto que o irmão... E eu enxergo aí os limites do cristão? Isso. Olha, a sua pergunta é muito boa, mas complexa. É muito complexo, então. Meus irmãos, sabe qual é o maior problema da nossa geração? Eu venho de uma igreja bem conservadora, eu sou das Assembleias de Deus, ainda de um ministério bem conservador. Então, nós temos tido como pais, como orientadores, como mentores, pastores mais antigos, bem conservadores, aqueles homens que viveram a igreja no seu ápice, nas suas restrições, nas suas proibições. Então, naturalmente, eu tive uma criação dentro do Evangelho bem conservadora. Mas eu também sou muito novo, embora eu esteja com meus 41 anos, caminhando para 42, eu sou muito novo. Então eu venho na transição desta geração conservadora para uma geração mais, podemos dizer, eu ia usar um termo aqui complicado, mas é melhor não, mas uma geração um pouco mais avançada. Deixa eu ficar assim para não causar polêmicas. Eu fiquei falando, as coisas hoje em dia tudo... não, você fala porque é rápido. Agora não vou. É tudo rápido, né? Sim. Fast food. Fast food está dentro do contexto, né? Mas o que ocorre? Onde eu quero chegar? Antigamente, meus irmãos, ninguém questionava o Evangelho. O que os seus pastores te orientavam, ninguém batia de frente. Ninguém vinha te dizer depois por quê. Mas eu não acho que tem alguma coisa a ver. Não eram questionadores. Eles entendiam que os pastores queriam o bem deles, de suas famílias. Hoje não. Eu amo a filosofia. Só que um dos estímulos da filosofia é exatamente a procura pelo saber. É a procura pelo conhecimento. Tudo tem um porquê. Mas eu aprendi, inclusive dentro da vida acadêmica, eu aprendi que quando Deus se manifesta, a ciência se cala. Quando o milagre se apresenta, a ciência silencia. Quando o mover de Deus se revela, a ciência simplesmente deve aceitar. Então não quero dizer que ninguém tem que ser manipulado por liderança, até porque tem liderança que ele não é líder nem da vida dele, quanto mais das pessoas que estão aos cuidados dele. E aí é onde temos um problema muito sério para os últimos dias que estamos vivendo. Existem pseudos pastores, ou pastores apócrifos que estão no período antibíblico, que não são referências para a vida de ninguém, mas estão liderando povos. E aí é onde estão surgindo as maiores aberrações dentro da vida cristã. Eu não quero dizer com isso que você tem que... eu sempre vou pautar nessa tecla. Você tem que viver em conformidade com as Escrituras. Só que aí nós vamos ter alguns problemas. E aí é onde eu disse que a sua pergunta ela é um pouco complexa. Porque tem coisas que eu não tenho referências bíblicas. E aí pelo fato de não estar na Bíblia... é onde eu encontro alguém dizendo, não, mas as coisas mudaram, então nós estamos indo de acordo com os nossos dias. Isso não está na Bíblia porque não tinha. Eu discordo. Onde é que começou o carnaval? Segundo alguns historiadores, o pai do carnaval é Calígula.
O pai do carnaval são as farras que ocorriam no Império Romano, regada a bebidas, a orgias. Segundo alguns, é ali que surge tudo. Eu nunca vi nenhum cristão participar de uma orgia para evangelizar ninguém nas Escrituras. Pelo contrário, eu vejo Paulo sendo muito redundante, muito firme na igreja de Coríntios, criticando o que eles estavam fazendo, por exemplo, com a Santa Ceia, capítulo 11, que nós lemos tanto, só que nós lemos só a parte do cerimonial, que é a repetição do Evangelho. Mas lê lá atrás, para ver, não, até um pouquinho antes, pega lá o capítulo 10 e 11, para ver o sermão que Paulo está dando para os irmãos que estão vindo da Ásia, que a grande maioria gentílica, que vem de filosofias estranhas, que vem de conceitos pagãos, que vem até de algumas formas de culto regada à promiscuidade. Aí você vai ver ele falando, aqui não é lugar de matar fome, sem contar que existia um problema do egocentrismo entre eles. Quem tinha muito levava, comia tudo, quem não tinha não levava, também não comia, e era uma questão egoísta. Como é que você está participando do corpo de Cristo e agindo dessa maneira, egocêntrica, só preocupado com você, não se preocupando com o próximo? Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que para alcançar os homens, nós não precisamos se submeter às suas práticas. Eu não concordo com um bloco de carnaval cristão. Eu vou ser até um pouquinho mais conservador, por favor, não, eu não critico, ok? Não é uma crítica, é o meu posicionamento. Eu não sou a favor de marcha para Cristo, meu irmão, com muito respeito. A minha marcha é o meu cotidiano. A minha marcha é o meu testemunho diário. Onde eu estiver, eu estou marchando, estou representando Cristo. Onde eu estiver, eu sou um representante de Cristo. Então eu não quero de forma alguma, quem gosta, quem acompanha, quem vai, tem o meu respeito. Eu jamais... Aquela da rua, né? Aquela da rua. Eu já fui para namorar, né? Já viu o quê? Já fui para namorar, já. Tá entendendo? Eu não vou nem estar Eu não no era meio. cristão, né? Pior ainda, tá no meio dos cristãos para namorar, as irmãzinhas não é nem cristão. Então são por esses fatores. Corta esse pedaço aí. Então, vamos editar, pastor. Não, mas é pra gente poder ver como que é, né? Sim, perceba, eu sou totalmente oposto a algumas filosofias, porque eu entendo que o evangelho é cotidiano. Inclusive, eu tenho uma filosofia de vida. A mensagem que se prega, ela não é mais importante do que a maneira que se vive. A melhor mensagem é o seu testemunho de vida, não é aquilo que você diz, porque tem muita gente dizendo, mas dentro do critério da hipocrisia, ele conhece, diz que conhece, mas não pratica. Então esse é o grande problema, a hipocrisia que se implantou dentro do evangelho para muitos, que inclusive Jesus vai combater isso. A maior crítica do Senhor Jesus com os fariseus é porque eles eram doutores da lei, intérprete, tradutores das escrituras, a classe mais sábia. Não existia ninguém que tivesse domínio das escrituras como estes homens, porém eles não eram cumpridores, e o principal dos mandamentos eles não tinham condições de cumprir. Qual era? O aborto. Então é aí onde estão os nossos problemas. O evangelho deve ser representado por nós todos os dias e onde quer que estivermos. Não precisamos se introduzir na vida de pecados para simplesmente pregar o evangelho. Aí alguém ainda quer usar as escrituras para simplesmente se beneficiar. Não, mas Paulo disse que ele se fez de grego para ganhar o grego, ele se fez, e assim por diante. Então esse é o problema dessa geração. Ela é muito herege. Ela quer encontrar atalhos para defender os seus pecados. Eu ia falar isso aí, pastor. A igreja, acho que o pastor deve perceber que muitos estão usando textos, versículos isolados, fora de um contexto. E com isso cada um está seguindo do jeito que quer e levando pessoas também a não identificar isso dentro do evangelho. Eu percebo isso, né? Nessa questão de um exemplo, onde abundou o pecado,
superabundou a graça, então a gente vai fazer o que quiser. A graça está sobre nós, a igreja pode. Só a sua graça me basta. Só Jesus, o pastor deve saber melhor do que eu o que está acontecendo nesse sentido. É bem complexo Eu isso. vou falar de mim. Eu tenho muito encontro com pessoas que são cristãs. E, de fato, a gente só sabe se a pessoa realmente é de Deus se a gente está convivendo com ela ali. Às vezes, 2, 3 dias, você acaba conhecendo a pessoa. Sim. E já aconteceu, já, de pessoas cristãs já falar muito do cristianismo para mim, a gente conversar, a gente fala muito, mas quando era na prática mesmo, você chegava na hora de você mostrar o que você era realmente... Deixava a desejar. Exatamente, eu acho que as pessoas estão usando muito isso. O amor, não, que Jesus tem que tratar todo mundo com amor. Aí quando você fala uma coisa aqui, mas isso aqui, pega, não, o importante é o amor. De fato, eu já encontrei pessoas assim, que pregavam nos púlpitos. Então ele esquecia um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Não, o que o senhor... Não, vamos falar de outra. O Jesus, tudo é amor, tudo é amor. Não é tudo é amor. Se não te confronta, pode falar. O pecado que eu cometo, se eu disser, eu acho que não é pecado não, eu vou continuar cometendo. Então, assim, as pessoas funcionam assim. Sim. Elas dizem, eu acho que isso não é pecado, então eu vou continuar fazendo. Em Apocalipse, eu não lembro se é o capítulo 5, João ele vê a mulher, que ela é perseguida pelo dragão, e depois seu filho é arrebatado junto para Deus, né? E aí depois desse texto ele passa um pouquinho, e depois Apocalipse... Então o pecado é exatamente isso, o que a pessoa quer acreditar. Se ela está acreditando que aquilo não é pecado, ela vai continuar E se alguém fazendo. te confronta, você faz o quê? Comemora. Um dragão, e ela está bêbada com sangue. Você vê que é tão claro, às vezes Deus ele mostra as coisas em Apocalipse, ele não tem nada a ver com o final dos tempos, né? É a revelação. É tão claro para a gente, Deus mostrando que no final dos tempos a igreja ia se apostatar, não a igreja em si totalmente. É no seu campo geral, né? No seu campo geral, ele ia apostatar, e a gente não entende, a gente pensa que muito daquilo é só simbologia, assim por diante, mas hoje em dia, como é que está o mundo hoje em dia do cristão? Balada gospel, hoje em dia é carnaval gospel, Tinder gospel, tudo já se viu, com todo respeito, cada um faz o que quer. O que vai te confrontar é a palavra, não sou eu. Eu posso até falar contigo, mas é que nem Jesus falou, chega de você, fala contigo, não aceitou, bata a poeira do pé e vou embora. Mas hoje é Tinder, carnaval, tudo. Foi o que a gente disse, a juventude está sendo Cerveja influenciada sem nisso. álcool. Cerveja sem álcool, não, Cerveja sem álcool é pior. Exatamente. Modelo cristão, pousa, Miss Bumbum, cristão. Então, Música secular, isso mandou Esses dias aí, eu não vou falar o nome da rádio, eu estava ouvindo a rádio gospel, mas um sertanejo daqueles que eu ouvia antigamente, igualzinho, só mudava a letra. Então, assim... tem uma nova agora, uma cantora gospel, se eu não me engano, divulgou lá uma playlist de músicas cristãs que ela faz amor com o marido. Ai, meu Deus. É verdade, procura no YouTube que é verdade isso. E eu acho que o pior de tudo é o funk gospel, gente. Funk gospel. Funk. E já tem um tempinho que tem isso aí, né? Com bailarinos e tudo, né? Gente, é o que eu estava propondo alguns minutos atrás, fazer uma análise da igreja como seu todo, Brasil e mundo, e nós, de certa forma, tentarmos debater essa questão e de uma forma crítica, mas não uma crítica negativa, uma crítica construtiva, atraindo todos aqueles, ou fazendo com que todos aqueles que são fiéis ao podcast possam refletir na vida cristã, e o objetivo de tudo é sempre trazer a igreja, trazer os nossos irmãos para um raciocínio, porque eu acho que o resumo de tudo não é as coisas entrar por aqui e sair pelo outro ouvido. Eu acho que o resumo é eu simplesmente, depois de ouvir tantas coisas como essa noite, todas essas reflexões que estamos fazendo, eu simplesmente olhar para a minha vida e dizer, poxa, o que eu posso melhorar? Senhor, me ajuda, Senhor. Onde eu posso melhorar? Eu quero ser salvo, Senhor. Eu não quero brincar de ser cristão. Eu não quero fazer parte de uma comunidade. Eu quero ser parte dos remidos que vão morar no céu. Onde eu posso melhorar, Senhor? Me ajuda. Tira as minhas imperfeições.
É interessante olhar Deus chamando Davi homem segundo o coração dele. Essa é uma das analogias mais complexas da Bíblia, porque você vai entender que Deus, Ele compreende o ser humano. Nós estamos falando aqui do amor de Deus e do pecado. Foi assim que começou a sua fala. Meus irmãos, o amor, ele, na verdade, não nos exime das nossas responsabilidades. Deus amou Davi, mas quando Davi transgrediu, o Senhor falou. E tem uma das transgressões, quando ele recencia o povo, Deus disse que não era para recensear. Deus fala para ele: olha, você desobedeceu e agora eu vou te punir. Escolhe aí. E aí Deus dá a escolha para ele, né? Davi ligeiro falou: não caia eu na mão de Deus, mas não caia na mão dos homens, porque Deus tem misericórdia. Perfeito? Então o amor de Deus, ele não é um amor que passa a mão na cabeça de ninguém. O Senhor é pai, pastor. Ama seu filho. Ai de alguém se tocar nele, você fica uma fera. Mas o Senhor, como pai, em algum momento açoitou seu filho com amor. Meu filho, eu acho que eu tive poucos momentos de ter que corrigi-lo. Mas quando eu fiz, depois eu fui para o quarto e chorei igual criança, porque aquilo me doeu. E em um dos momentos, teve uma vez que ele me tirou muito do sério. Acho que foi a primeira vez que eu dei um tapa nele. Mas foi um tapa. E depois eu fui chorar muito, porque eu fiquei muito triste com aquilo. Eu não queria que as coisas chegassem àquele ponto. Então aquilo me corroeu por dentro. Depois eu conversei com ele em lágrimas, chorando. E ele não chorava mais, ele só me ouvia e eu chorando e tentando conversar com ele. Por quê? Porque aquilo me doeu. Mas o meu amor por ele, aquilo eu fiz porque ele passou dos limites. Ele fez algo que foi muito, mas muito sério. Aquilo passou dos limites. Então eu não espanquei ele. Eu dei uma correção nele e coloquei ele para refletir. E eu nunca tinha batido nele. E ele já tinha uns 13, 14 anos, adolescente. A infância toda eu nunca fui de bater. Então eu tive que corrigir. Mas isso não tirou meu amor por ele. Então, o ato de Deus nos corrigir, inclusive Deus deixou muito claro: corrige, castiga todo aquele que ele... Então pronto, meus irmãos. Então, eu não posso querer ser mais bonzinho do que Deus. Eu sou representante de Deus. O meu amor por uma alma que está aos meus cuidados é agarrar ela, chorar com ela. Eu sou dos piores pastores para doutrinar alguém, pastor. Porque eu não consigo disciplinar ninguém sem chorar com ele. Me dói ter que pôr um membro em disciplina. Aquilo me corta por dentro, porque eu sei que ele está constrangido. Eu sei que a falha dele vai fazer com que o diabo bombardeie ele nos próximos dias. Eu sei o quanto ele está ferido, envergonhado, decepcionado com ele mesmo. Então, eu não vou me eximir de tomar a minha posição como liderança, cumprindo as Escrituras. Só que agora vem o meu amor, ele está em disciplina. Eu não lancei ele no inferno. Eu vou acompanhar ele, eu vou na casa dele, eu vou ligar para ele quase todos os dias. Se ele não for para o culto, eu vou ligar. Se ele não aparecer, eu vou atrás dele. Porque uma coisa é ele estar em disciplina. Outra coisa é eu abandoná-lo e deixar ele se virar sozinho dentro dos seus estigmas. Nós estamos vivendo, e aqui eu entro num ponto até interessante, depois já de 16 anos dando aula de teologia, já com bacharel em teologia, pastoreando já há alguns anos, eu cheguei a uma conclusão que eu precisava pós-graduar, e eu fui pós-graduar em psicologia, aconselhamento pastoral, psicologia do aconselhamento. Por quê? Porque eu queria mergulhar mais na questão do ser humano. Nós cuidamos de vidas, e hoje, um dos piores momentos que nós vivemos dentro da saúde emocional, as pessoas estão doentes dentro do templo, meus irmãos, e nós aprendemos que tudo
simplesmente é demônio, é espiritual, e nem tudo é espiritual. Às vezes as pessoas não estão bem consigo, estão frustradas, coisas não estão dando certo. Então você precisa ter um momento com ela no gabinete, melhorar as motivações dela. Inclusive Deus falou isso conosco que nós nunca percebemos. Quando foi que Deus disse isso? Quando Ele colocou o primeiro e maior mandamento. Qual é o primeiro e maior mandamento? Ama a Deus acima de todas as coisas. Muito bem, perfeito. Aí Ele disse, qual que é a conclusão do primeiro mandamento? Amar quem? Como? E o que Ele disse? Amar o próximo como? A ti mesmo. É condicional. Ele disse, primeiro se ama, primeiro se resolva, primeiro esteja bem, depois você ama o próximo. Tem uma ordem aí. Se eu não estou bem comigo, pastor, eu não posso estar bem com o próximo. Se eu não me amo, eu não tenho amor para dar a ninguém. A psicologia diz que quem está ferido fere, e quem está curado cura. Então, dentro desse contexto, é perceptível que tem muitas pessoas doentes dentro do templo. E a doença está se expandindo. Inclusive, um dia desse, conversando com um pastor amigo, nós estávamos discutindo que existe há muito tempo uma colocação que nós dissemos que a igreja é um hospital, né? Então, dentro da ideia do hospital, os membros são os pacientes, os pastores e os obreiros ali são os médicos, os enfermeiros, né? Só que o que fazer quando no hospital todo mundo quer ser médico, ninguém quer ser paciente? Porque esse é o cenário da igreja. As pessoas não querem estar sujeitas, submissas, serem ministradas, ensinadas, cuidadas. Alguém chega hoje e ele já quer amanhã ser pastor, nem sabe se tem vocação. Alguém chega hoje e amanhã já quer estar pregando, nem tem testemunho de vida. Alguém chega hoje porque tem formação, fala bem, consegue criar ideias e metodologias dentro das escrituras, ele já quer mentorar pessoas, orientar pessoas. Mas o evangelho não é humano, o evangelho é espiritual. Que adianta tanto conhecimento e não ter graça? Jesus crescia na graça e no conhecimento. Falta esse equilíbrio entre nós. Falta muito. É isso aí, nós estamos chegando ao fim de mais um Sopro Podcast. Pastor, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Muito bom. Ter disponibilizado esse tempo para estar aqui conosco. Prazer. Mas, como o senhor disse, já pode marcar o próximo aí. Vamos marcar, vamos ver uma nova data e a gente vai pegar esse tema aí e deixar ele bem redondo para os ouvintes. E é bom que tenha bastante pessoas mesmo, porque esse tema ele abre muito os olhos. Sim. Verdade. Pastor, quer deixar a tua rede social para o pessoal? Olha, meu irmão, na verdade você me pegou agora. Na verdade, o meu Instagram é Ricardo Santos, né? Ricardo Santos no Instagram. O meu Facebook eu pouco mexo, mas tem algumas interações também, é Ricardo Santos. E o meu e-mail é ricardo.fdossantos@terra.com.br. E por meio dessas conexões, os irmãos podem estar se conectando conosco. Isso é um prazer, uma honra poder estar atendendo, falando, orientando, compartilhando com os irmãos, interagindo. Eu não sou muito de redes sociais, mas quando nós somos buscados, nós prontamente atendemos os nossos irmãos. Amém, pastor. É isso aí. E nós pedimos também para que você visite as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, inscreva-se no nosso canal no YouTube, sobre o podcast oficial. exatamente, não se esqueça, no YouTube, sobre o podcast oficial, no Instagram também, sobre o podcast oficial. No YouTube vai ter esse logo aqui, você vai conhecer na hora que estiver lá. E no Facebook, sobre o podcast. É isso aí. Ô pastor, você quer deixar alguma mensagem para o pessoal que está te ouvindo? Um abraço para alguém, para a esposa, senão não come a janta hoje? Não, perfeito, meus irmãos. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade tão nova de estar aqui com vocês. Agradecer ao pastor Anderson, nosso irmão Paulo, irmão Thiago e Jéssica. Muito bom estar com vocês, vocês são uma simpatia. Eu fiquei muito grato a Deus por conhecê-los, né? Estive aqui com a minha esposa na primeira oportunidade.
e sou muito grato a Deus. Quero louvar a Deus pela vossa vida, pelo ministério, agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que são assíduos ouvintes do podcast. Prossigam, tenho tido temas muito atuais e muito importantes para a edificação da vida dos nossos irmãos. Deixar um abraço a todos os amigos, saudação de paz a todos aqueles que nos acompanham, em especial a minha esposa, um beijão para ela. Ela já está voltando à faculdade, né? E por essa razão ela não pôde estar aqui conosco, mas deixar um abraço e aquela palavra de Deus ao coração dos nossos irmãos. Se tem algo que a igreja precisa despertar, ela precisa amar mais a Bíblia, examinar as Escrituras, buscar a orientação de Deus e estar pronta para conseguir, de certa forma, compreender o que é de Deus e o que não é, onde Deus está e onde Deus não está. Porque o conhecimento de Deus nos leva à salvação e nos leva mais próximo de Deus. Então, aquilo que deu certo na igreja, nós somos igreja hoje porque alguém foi igreja lá atrás. E eles não abriram mão de consagrar as suas vidas, de buscar a Deus em oração, de ler as Escrituras, de em alguns momentos até debruçarem ou abdicar de alimentos e jejuar para um quebrantamento carnal e um fortalecimento espiritual. Então, por favor, meus irmãos, aquilo que deu certo nós não podemos mexer. Nós mudamos muitas coisas e parece que nós estamos decaindo. A igreja do passado não tinha metade do conhecimento que a igreja de hoje. Só que a igreja de hoje não tem 10% do poder de Deus que a igreja do passado adquiriu. Eles não tinham metade, quase não tinham pessoas formadas dentro das igrejas do passado. Eram pessoas indoutas, incultas, mas a graça de Deus estava sobre eles. Hoje nós estamos cheios de doutores nas igrejas. É uma mensagem com mais conteúdo e mais conhecimento que a outra, mas infelizmente a graça de Deus parece cada vez estar longe das igrejas. E estes mesmos que trazem os maiores e mais profundos conhecimentos, parece que são os que mais estão causando escândalos no reino de Deus. Então vamos ter cuidado, meus irmãos. A Bíblia é o norte para a nossa vida e para a nossa salvação. Não abra mão disso. Amém? É isso aí. Deus abençoe a tua vida que aguentou com a gente firme aí. E Deus abençoe ainda mais a tua vida que vai acompanhar depois aí nas nossas redes sociais aí. E viva Jesus! Glória!